Olá, tudo bem com vocês? Pensando, o Top 5 está iniciando. Para este vídeo então, como você viu no título, Top 5 Nostalgia. Nostalgia por quê? Vamos lá então, vamos explicar o porquê. Então nós resolvemos fazer um vídeo aqui das coisas que nos traz alegria, daquilo que nós lembramos e lembramos com um certo saudosismo, com saudade. Por quê? Porque eram coisas legais, coisas, puxa, eu achava muito bacana isso, aquilo, talvez hábitos. Talvez o top 5 nostalgia seja até pouco um, talvez tenha mais do que um aí no futuro. Então, top 5 nostalgia vai servir para a gente falar sobre algumas coisas assim. Antes da gente começar o vídeo, você já viu aí, puxa vida, o vídeo ficou longo aí, porque tem muita coisa bacana. Se o vídeo está longo, é porque tem muita coisa bacana então. Mas já te convido, se você ainda não se inscreveu, puxa, tanto tempo assim, você assiste os vídeos do canal e ainda não se inscreveu, então tá na hora, vai lá, se inscreve no canal e depois assista o vídeo. Só dê o joinha no final. No final você dá o joinha, se você gostar, e já aproveita e compartilha também com os colegas, compartilha nas redes sociais, comenta, puxa vida, eu lembrei de tal coisa, com um saudosismo, com uma nostalgia muito bacana, eu lembrei com tanto carinho. Compartilhei, vai ser bacana para a gente falar um pouco mais sobre esse tema. Então você se inscreve no canal, depois deixa o joinha, compartilha nas redes sociais e se quiser ainda faz um comentário. Tudo isso ajuda muito no crescimento aqui do canal e eu fico muito grato aí, de coração, a todos vocês que dão essa força pra gente. Aos que já acompanham, os parceiros, meu muito obrigado, então continuem assistindo. Nostalgia. Tem um filósofo que fala que a gente só vive as angústias da vida que não viveu. Puxa vida, se eu tivesse feito uma escolha diferente, minha vida seria diferente. Então fica vislumbrando alguma coisa que ele não viveu. E o que eu vivi, o que eu estou vivendo, acaba sendo o quê? Eu só vivo as tristezas daquela vida, mas também apenas as alegrias. Então é uma coisa complicada de você botar na balança a nostalgia ou aquilo que passou. Eu posso fazer um paralelo também. Por quê? Aquilo que se passou, eu posso olhar para trás, puxa vida, naquele tempo era legal. Naquele tempo eu fazia tal coisa. Naquele tempo era diferente. Será que era mesmo? Será que era tão legal? Pode ser. Pode ser que sim, pode ser que não. Como diria o Arnaldo Antunes, né, na música Poder. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas então a ideia é essa aqui. Quando eu olho para o passado, eu olho sempre com saudosismo. Puxa, as brincadeiras de criança, como eram legais. E eram mesmo. Eu não posso me furtar e dizer que não eram. Puxa vida, o entretenimento, as músicas, o esporte. Então, essa é a ideia do vídeo aqui. Então, falar um pouco sobre top 5 nostalgia, aquilo que na minha opinião, e daí eu estou falando da minha pessoa, né? Aquilo que eu vivi e as minhas experiências aqui, trazer para o canal, até para compartilhar e, claro, incentivar você a colocar o teu top 5 nostalgia. Fique esse convite. No final do vídeo você vai listar ali, se você quiser, top 5 nostalgia. 5, 4, 3, 2, 1. Nessa ordem aí. Qual que seria aquelas 5 lembranças que mais te chamam a atenção, que você mais, puxa, eu sinto tanta saudade disso, sinto tanta saudade. Isso é bacana. Coloca aí, vamos ver e o que você teria de top 5. Para agora, então, top 5 nostalgia aqui no Pensando. Iniciamos então o nosso top 5 com já o número 5. E o número 5, então, são os programas de TV. Imagina um mundo sem internet. Os jovens não conseguem imaginar uma situação assim, não conseguem visualizar algo desse tipo. Imagina um mundo, o entretenimento, o final de semana, a noite, o feriado sem internet, TV por assinatura, essas plataformas de streaming que tem de tudo. A gente vê aí o próprio YouTube, né, que é uma rede social uma rede social não, um canal aí na internet que traz tantas coisas e não é nem um único, tem muitas outras coisas aí que a gente vê para o entretenimento. Plataformas de streaming com relação a filmes, com relação a música, com relação a tantas outras coisas que a gente vê. Nessa época, já que nós estamos falando de nostalgia, não existia isso. E o que sobrava? Além das brincadeiras, além
de outros tipos de jogos, de outros tipos de entretenimento. A TV aberta. E na TV aberta, então, por isso o número 5 aqui é os programas de TV. Então eu gostava muito de assistir programas de auditório. Às vezes era o que tinha, tem que falar, nossa, mas era o que tem para hoje. Era o que tinha para aquele momento. Eu gostava do Clube do Bolinha. Clube do Bolinha, que era um clube de auditório, um programa de auditório, com música, com várias pessoas que vinham ali para cantar, né? Artistas da época. O programa Silvio Santos tinha tanta coisa bacana naquele tempo. Ou, né, talvez não fosse tão bacana, mas para aquela época, como eu falei, a questão da psicologia e da nostalgia, pode ter sido, né? Lembro dos filmes da Tela Quente, na segunda-feira. Eu gostava muito também do Chaves. O Chaves sempre foi um seriado que acompanhou aí por muito tempo, desde a infância, a adolescência e na vida adulta até muito pouco tempo ainda assistia. Lembro muito da TV Colosso, da Família Dinossauros. Família Dinossauro, inclusive eu fiz um vídeo aqui já no canal. Show da Xuxa. O Show da Xuxa foi um baixinho da Xuxa, hoje já com 43 anos. Então, foi uma época muito bacana. No SBT assistia também o Bozo. O programa do Bozo lá passava desenho, mas tinha o Bozo e toda aquela sua turma lá, os palhaços, Vovó Mafalda, Papai Papudo e todas as peripécias que eles aprontavam, entre outras coisas. Então tinha muitas coisas na TV. Hoje você, o cara corre, canal 150 canais e não tem nada que ele goste. Pense nessa época, se é que dá para visualizar, né? Futebol ainda tinha, com certeza, mas a maioria acabavam sendo esses tipos de programa. Tinha o programa do Jô, lá do SBT, depois ele veio para a Rede Globo, que era um programa de entrevistas, mas isso era fim de noite. Fim de noite a gente não, pelo menos a molecada, não assistia tanto. Mas então, dá para imaginar aí um mundo sem internet, sem todo esse universo de Wi-Fi globalizado, os programas de TV. Outro item, número 4, então, as músicas dos anos 80 e anos 90. Isso aí por conta da nostalgia mesmo, né? Época em que eu era moleque e depois adolescente. Pode até parecer frase feita, ou só nos lembramos de coisas boas do passado porque elas não voltam mais. Isso é uma verdade, a gente não pode mais viver aquele passado, então ele acaba sendo uma coisa, algo memorável, algo inatingível, e é algo inatingível, mas era uma coisa legal, bacana, pode ser fruto aí da imaginação, mas é assim que a maioria das pessoas acabam imaginando, né? Esse tópico, as músicas, eles me animam, me entristecem, para ser bem sincero. Por quê? Na verdade eu tiro o chapéu para muita coisa que foi feita antes, durante e antes, mas muita coisa, um zilhão de coisas produzidas quando a gente fala de música, anterior a essa época que eu citei aqui. Até porque, na minha humilde opinião, nós tivemos muitas coisas interessantes em todos os estilos, mas, na minha modesta opinião aqui, mais de ouvinte, né, do que um perito, nós tivemos uma fase dourada e uma fase muito bacana no rock nacional, no rock mundial, mas o nacional também não foi diferente. Quando a gente fala de anos 80, tivemos muitas bandas surgindo, outras se consolidando no cenário nacional. Bandas fantásticas, que eu gosto muito até hoje, como a Blitz, que ainda está nativa, a Legião Urbana. Tivemos a perda do Renato muitos anos atrás, eu tinha 15 anos na época, mas ainda a banda é muito lembrada, muito revisitada, é uma banda que fez um sucesso estrondoso, os Paralamas do Sucesso, ainda está nativa, o Raul Seixas, inesquecível, nosso maluco beleza, o Lobão, tem gente que não gosta, mas eu gosto muito do Lobão, a Cássia Eller, que também já não está mais entre nós, o Kid de Abelha é uma banda fantástica, né? Uma banda pop rock romântico ali, mas com uma qualidade absurda. Os Titãs, que para mim é um concurso, talvez a melhor banda de pop rock de todos os tempos no Brasil. Capital Inicial, o Ira, o Nenhum de Nós, o Traje a Rigor, Camisa de Vênus, né? Marcelo Nove e Companhia, os Engenheiros do Havaí, já citei aqui, Charlie Brown Jr., anos 90 já, Lulu Santos, né?
teve banda, ele cantou solo e canta até hoje, com mais de 60 anos, quase 70 anos, o Rapa, né? Vamos lembrar de Marcelo Yuca, os Marcelos da banda, na verdade, né? Skank, Raimundos, que está ativo ainda, a Plebe Rude, Sepultura, Tijuana, Tia Anastácia, o RPM, o LS Jack, grande LS Jack, que acabou voltando agora, os Mamonas Assassinas. Mamonas Assassinas teve uma fase esplendorosa nos anos 90, foi uma banda meteórica ali, né, para os jovens aí que acho que só ouviram falar, uma banda meteórica, apareceu, fez um sucesso tremendo e infelizmente, né, a gente sabe o que aconteceu com eles, não se encontra mais entre nós. O Penélope, a banda Penélope, teve um disco muito bacana de estreia, mas não deve ter a devida continuidade. O Barão Vermelho, o Los Hermanos, entre outros aí, só pra gente falar em rock nacional. E eu nem tô falando do cenário internacional. Nós tínhamos ainda o samba, o pagode, o sertanejo e tudo que foi produzido, não apenas nessa época, mas de novo, relembrando, muita coisa que também foi produzido anterior a isso. Eu gostava muito ainda do Trem da Alegria, quem vai lembrar disso, do Tim Maia, Trio Los Angeles, do Silvinho, lembra do Silvinho? O Sim Blau Blau, lembra? Absinto, Gabriel Pensador, já um pouco mais novo, o Vini, né, mexe a cadeira, e a Luísa mexe a cadeira, bota na beira da sala, do dance music, das canções românticas, e tudo isso aí, ele formava um cenário, para mim, muito interessante, até porque a gente escutava tudo na rádio, na época de rádio mesmo, não tinha muito segredo, a fita cassete, rádio, CD um pouco depois, disco, então era um negócio bacana. O cenário musical anda, na minha opinião, hoje tão pobre, tão raso, tão fraco e muito sem alma. É uma coisa que parece que se perdeu. Né? Música é para se divertir, é para pensar, é para dançar, pular, inspirar, namorar e por aí vai. Mas o que nós vemos hoje em dia? Ou melhor, o que nós ouvimos hoje em dia? É apenas sensualidade. Não passa disso. A sofrência apareceu em um certo momento, e há quem goste, e a gente respeita, mas tudo virou sensualidade. Seja música sertaneja, seja pop rock, dito pop rock, dito música pop, e ainda mais, né, os outros gêneros, que tem música que eu não considero nem gênero musical, mas é o que mais se veicula por aí, né? E essa sensualidade em tudo, tudo é sensualizado. E eu não estou dizendo que isso não existia. Com até essas bandas que eu citei, mas você vai falar, mas a banda tal cantava uma música X, a banda Y cantava. Existia assim, mas não nessa proporção, não nessa falta de qualidade em todos os sentidos. Pois a gente vê que hoje é só isso e mais nada, não tem mais nada, não consegue encontrar mais nada. Fora o fato de que nem se precisa, não precisa mais ser cantor para cantar, ser cantora para cantar, né? Basta o quê? Postar uma música que tenha uma determinada visualização, e hoje esse é o termômetro se a música é boa ou ruim, tantos views lá que está valendo. Quantas vezes ela foi baixada na plataforma de streaming, está valendo, é uma música de sucesso, cantor de sucesso. Esse parece ser o termômetro da época. E vai para a estrada, e faz uma carreira, e ganha dinheiro. E o termo discografia, hoje em dia, é algo incompreensível. A maioria não sabe o que é, não teve essa vivência, essa experiência, acaba se perdendo por aí. Então, número 4 aqui, música dos anos 80, anos 90, eu acho que tem um abismo aí, né? Anos 2000 a gente teve alguma coisa também, mas nos últimos 10 anos, atualmente o negócio está, na minha opinião, está muito ruim, está muito sem qualidade. Como eu falei, nem cantores e cantoras a gente tem direito ultimamente. Basta, sensualizou, bombou, pipocou, qualquer bobeira, qualquer coisa, brincadeira aí tá valendo e tá desse tipo. Chegando então ao número 3. Número 3 é um amor antigo. Número 3 é uma coisa que eu super gosto. Na verdade eu amo mesmo, que é a biblioteca. Biblioteca. De novo, imagina então
O mundo sem as benesses da internet. Como é que eu faria um trabalho escolar? Uma atividade de pesquisa, um estudo mais aprofundado em um determinado tema? Nos restava o quê? Irmos até a biblioteca da escola, ou mesmo a biblioteca da cidade. Olha que legal. E onde eu morava, já falei aqui, era a Casa da Cultura o nome. Nossa, que legal. E eu ainda amo as bibliotecas, né? Parece algo ultrapassado, mas eu gosto mesmo de papel. Inclusive livro, não sou muito acostumado com e-books, esse negócio de ler ali no virtual ou audiobook, não, eu gosto de papel, eu gosto de ler, de pegar, de sentir o cheiro, de ler mesmo no papel. Uma coisa particular de cada um, né? E nos últimos anos eu tenho flertado muito também com os sebos, última década, eu acho. Que a biblioteca é um amor antigo, mas ainda muito, muito, muito vivo aqui no coração. Nessa época nós tínhamos que ir à biblioteca, pegar os livros para pesquisa. Quando o livro ele não podia ser emprestado, o negócio era tirar cópias ou copiar lá mesmo, né? Na mão mesmo, não tinha jeito. Ler, anotar, buscar mais material. E na minha opinião isso aí era algo enriquecedor. Tem gente que fala, ah, mas era perda de tempo. Não sei. Não sei como é que a pessoa pode imaginar como que ela gastava o seu tempo. Eu acho que quando você gasta o seu tempo estudando, não é perda de tempo, é um tempo gasto com qualidade. Mas aí é ponto de vista. Tem gente que nós vivemos hoje realmente num mundo mais acelerado, né? Mas é ponto de vista aí. Eu acho enriquecedor, achar você ler, você copiar, você estudar e estar preparado para aquilo, né? Eu digo mais ainda pelo hábito da leitura, pela intimidade com os livros, pelo tempo que você destinava, que eu destinava para isso, e invariavelmente tinha-se muito mais coisas. Pegava-se dicas literárias com a bibliotecária ou bibliotecário, né? Ah, tal livro, tal coisa, autor X, autor Y, período que ele escreveu, muito bacana. Você ia lá, levava os livros para casa, pegava diversos livros para ler, acabava encontrando outros títulos daquele autor que você conhecia por uma obra ou duas apenas. Era muito bacana. Tinha gibis também, olha que legal. E nessa época até aprendi a jogar alguns jogos de tabuleiro. Olha aí. E é verdade, jogos de tabuleiro que tinha também lá na biblioteca. Muito importante. Há quem diga ainda que hoje com a velocidade das coisas e esse imediatismo do mundo global ou do mundo virtual, ajuda muito mais a internet traz uma gama de possibilidades. E é verdade, eu respeito muito isso. E utilizo tudo isso também. Não tem como você viver mais num mundo sem a tecnologia, né? Mas quando eu lembro das bibliotecas, eu lembro dessa época, ou me proponho a fazer um top 5 nostalgia como é esse, com certeza a biblioteca ela tem que fazer parte. E claro, das ótimas lembranças. Por isso, número 3 bibliotecas aqui no top 5. Número 2. Número 2 então são as brincadeiras. As brincadeiras que se tinham na época. Outra coisa que eu gostava muito, muito, muito era essas brincadeiras na rua. Nada desse mundo virtual, desse mundo da tecnologia. Até porque, por mais que já tivéssemos os videogames, e eu tenho muitos amigos da mesma idade que são apaixonados, eu nunca tive essa experiência. Muito pouca experiência com videogames, então não peguei esse hábito, esse costume. E não me faz falta hoje. Então, não foi uma coisa assim que fez parte da minha infância. Brincadeiras que às vezes até machucavam, se você for levar o pé da letra, dado o grau de intensidade com que as crianças da época brincavam, né? Às vezes até brincadeiras que não eram sadias, mas acabavam acontecendo. Não era apenas o futebol. O futebol sempre faz parte aí da minha vida, mas tinha muitas outras coisas para se divertir fora de casa. Então, volta e meia surgiu uma brincadeira, os colegas, os amigos na escola, a molecada da rua, da vizinhança, ia lá brincar, se divertir um pouco. E nessa época, eu estou falando, sem internet, o que a gente tinha? E tem ainda hoje, só que não é tão usual, né? Soltar pipa ou raia, né? Empinar a pipa, todo aquele ritual de fazer a pipa, a seda, o bambu, cortar ela, fazer a rabiola. Então tinha toda uma
preparação, né? Tem gente que fazia o cerol também para cortar, mas o cerol já a gente sabe que é mais complicado, tem todo um perigo em cima disso, mas o soltar pipa, o raia, é muito interessante. Papagaio, depende do lugar, fala-se papagaio, mas é o mesmo brinquedo. Jogar bolinha de gude, as buliquinhas, tá? Ensinei minhas filhas a jogar, inclusive, alguns anos atrás aí, a brincar e se divertir com isso, que é uma brincadeira muito, muito sadia, muito interessante. Esconde-esconde, bets, bafo, entre outras coisas da época, todas muito legais mesmo. E a gente se divertia na rua, né? Às vezes ficava brincando na rua, na frente de casa até 7, 8 horas da noite, escurecia, a mãe aparecia lá na frente, brigava, chamava, tinha que entrar. Mas eram isso, muitas brincadeiras, então tinha uma infinidade aí de brincadeiras que eram gratuitas, não precisava de Wi-Fi, não precisava de energia, não precisava de equipamentos, bastava estar ali e poder brincar, correr, brincar, se divertir, voltar para casa suado, cansado, mas passava bons momentos ali, bem interessantes. Com o futebol, várias brincadeiras, não só futebol, mas outros esportes também, né? Como o vôlei, o próprio handball, o basquete e por aí vai. Então tinha muitas coisas interessantes. A gente podia brincar na rua, brincar no asfalto, brincava na grama, brincava em qualquer lugar. E era muito legal, era muito interessante. Por isso, as brincadeiras, não ficar de fora, né? Número 2, aqui o nosso top 5 nostalgia. Número 1. Número 1 é o que eu, com certeza, aquele que eu mais tenho as recordações mais interessantes e legais aí, por assim dizer. Número 1 são desenhos e séries dos anos 80 e 90. Se tem uma coisa que eu sempre gostei e continuo gostando, são os desenhos animados. Sempre, sempre. E quando eu lembro dos desenhos animados, de quando eu era moleque, pré-adolescente, só tenho ótimas recordações. Eu adorava os desenhos animados, e tem desenhos que ainda são vistos atualmente. Um deles é o Scooby-Doo. O Scooby-Doo, ele é imortal. Já falei dele aqui também no canal. As minhas filhas assistem desenhos que eu assistia, e era uma criatividade, humor e engenhosidade sem igual. Era uma coisa ímpar. O exemplo que eu já dei, o Scooby-Doo. Esse desenho, por exemplo, ele tem décadas no ar. Tem filmes, tem live action, e nunca ele perde o tom. O Scooby eu até já citei aqui no canal. Fiz um vídeo aí, se eu não me engano, foi o top 5 cachorros. E o Scooby-Doo, ele apareceu. E os desenhos, eles sempre foram muito variados. Como desenhos de aventuras perigosas, de intrigas, de fantasias, de fundo do mar, de ficção, de super-heróis, de pessoas comuns, de animais falantes. E toda uma genialidade de desenhos inesquecíveis. Eu lembro muito, mas muito de vários deles. E com muito carinho, como o próprio Scooby-Doo, o Space Ghost, que era um super-herói diferenciado do Capitão Caverna, os Flintstones, os Jetsons, a Corrida Maluca, os Impossíveis, a Caverna do Dragão. A Caverna do Dragão era maravilhosa, inclusive a gente criou uma expectativa aí com um comercial que saiu alguns anos atrás, todo mundo achava que seria um filme, na verdade era um comercial, um reclame aí de um carro, né? Os Ursinhos Game, também tinha os Ursinhos Carinhosos, Tom e Jerry. Nossa, Tom e Jerry é algo também, na mesma pegada ali que o Scooby-Doo Imortal. Maguilo Gorila, Zé Colmeia, que tem filme também, o Manda-Chuva, né? O Gato Manda-Chuva. Tubarão Papaléguas. Pesquisa aí se você nunca ouviu falar nesses nomes aí. Pica-Pau, Looney Tunes, Animaniacs, o Tasmania, o Ligeirinho, né? Muita gente bacana, Cavalo de Fogo, os Thundercats. Thundercats, muito interessante. Os Wildcats, um pouco depois, um pouco mais, mais novo, né? Os Wildcats, a She-Ra, o He-Man, né? Faz aquele paralelo, aquela parceria ali, muito bacana. Os Silverhawks, quem vai lembrar dos Silverhawks aí? Quem lembra? Coloca aí, puxa, eu lembro desse desenho, X-Men. O X-Men tinha desenho também, assisti quando chegava da escola. Dom Quixote, o Leão da Montanha, Tartaruga Touché, eu anotei aqui também. Alfio é Teimoso, que era uma série e também virou o quê? Um desenho animado. Era muito bacana também o desenho animado. Tinha os apuros da Penélope Charmosa, que tinha ela na Corrida Maluca e tinha ela
fora da corrida maluca. Assim como tinha o Muttley, que também tinha um desenho do Pegue o Pombo, e o desenho do Muttley, que era rabugento, e ele era um detetive. Algumas pessoas vão lembrar disso. Tinha Falcão Azul e o Bionicão. O Bionicão era um cachorro muito parecido com o Scooby-Doo. Tem lá as minhas dúvidas se não tinha uma, uma familiaridade ali, né? O Bionicão tinha os Super Amigos, os Herculoides. Os Herculoides é mais antigo. Nem poucas pessoas vão lembrar dos Herculoides, assim como dos Impossíveis ali, que eu falei já no começo, que eram super-heróis, que tinham uma banda. Os Smurfs, Ursinho Pooh, a turma do SBT, era um desenho muito bacana, que tinha os animais, os amigos que moravam num trailer, né? E se divertiam muito ainda. Nós tínhamos ainda outros desenhos como o Johnny Quest. O Johnny Quest era muito bacana também, que depois até deu nome para a banda e a banda mudou o nome, né, para J Quest, depois J Quest, mas o desenho era Johnny Quest, que tinha o Bandit, o cachorro deles, a família Buscapé, Bob pai e Bob filho, Denis o Pimentinha, o riquinho rico, DuckTales. DuckTales era maravilhoso. Formiga Atômica, Trônica, Formiga Atômica, esse desenho era, todos na verdade. Tem muitos outros desenhos aí, mas esses desenhos são fantásticos. Além ainda da Formiga Atômica, nós tínhamos, lembrei de mais alguns como o Super Mouse, né? Já falei dele também aqui, o Garfield, o Snoopy. O Snoopy e a sua turma, outro imortal, né? O Gato Félix, Hong Kong Fu. Quem lembra desse Hong Kong Fu? Se você lembra, anota, coloca nos comentários, quero ver se você lembra aí. Lembra desse detetive cachorro atrapalhado, por assim dizer também, né? O Hong Kong Fu. O Inspetor Bugiganga, Olho Vivo e Faro Fino, os Caça-Fantasma, a Pantera Cor-de-Rosa, mais um imortal aí dos desenhos animados, Patolino, hein? Patolino era muito interessante. Patolino tinha outros alter egos dele também. Tinha até um super-herói, Pepe Legal, Pernalonga, Picolino, Popeye, o Recruta Zero, o Galaxy Ranger. Tinha muitos desenhos. Então tinha desenho assim para mais de 20. São décadas, né? Pelo menos eu estou falando de 2 décadas aí. E alguns desses desenhos aí eu assistia nos anos 80 e 90, mas eles são muito anteriores. Tem desenho dos anos 60, dos anos 70, o próprio Scooby-Doo, se eu não me engano, o Maguila o Gorila é mais antigo, Lip Hard, desenhos bem antigos, o Tartaruga Tuxê, o Bob Pai e o Bob Filho. Então, são desenhos bem antigos mesmo, mas que nunca perderam o tom. Aquela, a Hanna-Barbera, né, que era uma produtora, então eles têm como dá pra falar que é um panteão de desenhos ali, que são desenhos, personagens maravilhosos. Eu lembro muito bem das séries animadas, lembro também de várias séries animadas, algumas mais antigas e que passavam na TV naquela época. Elas não eram desse tempo, mas elas passavam naquela época e eram muito bacanas. Muito bacana mesmo, como o Chips, né, que era a dupla de policiais lá, rodoviários, o carro comando, a Super Máquina, que era o carro que falava lá, com o Hasselhoff, fantástico. Profissão Perigo, que era o MacGyver, mais conhecido pelo MacGyver, essa então nem se fala, fez um sucesso tremendo. O Alf e o Teimoso, era uma série também antes de virar desenho. Família Dinossauros, fiz um vídeo só sobre a família Dinossauros aqui. Barrados no Baile, Miami Vice, quem lembra disso? São séries aí muito bacanas. Tinha uma série na SBT também que era chamada O Homem que Veio do Céu, muito bonitinha, tinha um apelo muito interessante ali com relação a fazer o bem para as pessoas, a empatia, ao amor ao próximo, muito, mas muito bacana. Tinha as aventuras do B.J. McKay, que era um caminhoneiro, e tinha uma macaca chita, que viajava com ele e teve as suas aventuras, né? O super-herói americano. O super-herói americano era um super-herói todo atrapalhado, lourinho, cabelo cacheado, caía, se machucava, mas era muito legal. O Renegado, que era um caçador, como se fosse um caçador de recompensa, na época o Lorenzo Lamas, que vivia esse personagem, o Esquadrão Classe A. Esquadrão Classe A tem filme agora não, né, já tem uns 10 anos aí o filme, mas o Esquadrão Classe A nos anos 80 era uma série muito bacana, com aquele quarteto de personagens muito intrigantes, por assim dizer, né?
o estrategista, o fortão, o mulherengo, o lunático, cada um deles tinha a sua característica, né? O Aníbal, o BA, então a turma, o cara de pau, a turma tinha suas características ali, era tudo muito legal. O Incrível Hulk dos anos 80, que era uma série muito interessante também. Magnum, né? O Magnum e a sua pistola, aquele detetive muito interessante. Tinha Punk, a levada da breca. Quem lembra da Punk, a levada da breca? Depois tinha desenho também dela. Todos desenhos e séries fantásticas aí, que com muita saudade e alegria também eu lembro delas aqui. E por isso, número 1 aqui da minha lista do Top 5 Nostalgia. Então, este foi aí mais um Pensando Top 5. Ficou longo, como eu falei no começo, ficou extenso, mas um vídeo que vale muito a pena aí, até pra gente relembrar, pra gente voltar ao passado algumas coisas. E claro, fica aquele convite que eu falei lá no começo. Não sei se você vai lembrar, o vídeo está extenso. Coloca o teu top 5 aí. Se você lembra de alguma das coisas que eu falei, se você é da mesma época, coloca. Se você é mais jovem, coloca aí. Se você é mais jovem há menos tempo ou há mais tempo que eu sou dos anos 60. Coloca então, vamos ver que legal, como vai ser bacana compartilhar, conversar sobre isso. Eu tenho também vários seriados, vários filmes que eu assistia desta época, que hoje a gente pode conversar, vai ser muito bacana essa troca aí de figurinhas aí, eu vou gostar muito. Quando eu lembro do passado, eu lembro, puxa, dos amigos também, né? As amizades da escola, é um top 5 nostalgia. Puxa, as amizades são coisas assim que você fala, não é que são cristais que se quebraram e não voltam mais. Não é isso. Mas são momentos que não tem como resgatar. Fica na memória, fica no coração e não tem preço. É coisa que não tem preço. A escola que eu estudei, por exemplo, eu estudei num colégio, em vários colégios, mas o que eu mais tenho, aquela recordação mais bonita é o Colégio Campos Sales, Estadual Campos Sales, onde eu morei alguns anos na cidade, estudei no Campos Sales, terminei o ensino médio lá, os amigos, tem meu compadre, até hoje, grandes amigos, grandes amizades, e a gente leva para a vida toda, né? Algo que ninguém nos rouba, porque tá aqui, né? Então, as lembranças, até lembranças amargas, ruins, puxa, meu time perdeu na escola, o pessoal tirou sarro, caiu na escola, faz parte, essa é a construção da nossa vida. Nós somos isso, nós somos tudo isso, né? Tudo aquilo que nós vivemos, todas as nossas vitórias, as nossas derrotas, os nossos tropeços, acertos, tudo isso, todas essas experiências é o que foram nos forjando, nos formando e que nos trouxe até aqui. E a gente continua no processo de evolução. Ser humano, continuamos evoluindo para pessoas melhores. Somos o ser humano em construção, pessoas em construção, ok? E eu espero que vocês tenham gostado de mais este vídeo, né, do Pensando Top 5 de hoje aqui, com 5 nostalgias, 5 itens aqui, ou 5 lembranças que não fogem aqui da memória e do coração, ok? Deixa a tua lista então. Agradeço a tua atenção, agora é a hora. Pinta o dedão ali. Pintou? Beleza, então, obrigado pelo joinha. Pinta o dedão ali do joinha e compartilha nas suas redes sociais se você quiser. Fala pro colega, vale a pena assistir, por mais que tem 20 minutos de vídeo, não importa, vale muito a pena assistir. Tem um pouquinho mais, não importa, vale muito a pena assistir. Forte abraço a todos, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.